vós. Quem é digno de adoração? O grande eu sou, em seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Deus, outro igual não há, poderoso em glória está. Quem o instruiu na criação, soberano, quem o questionou, tudo sabe e conhece bem o universo, tudo ele formou. O grande eu sou, em seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Deus, outro igual não há, poderoso em glória está. Quem com ele cravejado foi, ao morrer da culpa nos livrou. O Cordeiro na cruz se entregou, mas da morte forte ressurgiu. O grande eu sou, em seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Deus, outro igual não há, poderoso em glória está. É o nosso Deus, outro igual não há, poderoso em glória está. Boa noite com Jesus Cristo, meus amados irmãos, graças a Deus. Estamos juntos, estamos de volta, meu ouvinte querido, meu irmão amado, onde quer que você esteja neste instante. Estamos juntos para, mais uma vez, meditarmos na santa e bendita palavra do Senhor Jesus Cristo. Oh, palavra maravilhosa! Esta palavra que nos guia, esta palavra que nos dá essa condição de sabermos para onde vamos, o que estamos fazendo e sabendo que foi Ele que
nos chamou. Nos chamou para que pudéssemos fazer o que deve ser feito. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Isso foi o que Marcos disse, no seu capítulo 16, falando sobre este momento, do ser cristão, encontrar o verdadeiro lugar. Primeiro crer, depois ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o que a Bíblia Santa do Senhor nos diz. E, graças a Deus por isto, nosso Deus enviou para nós uma mensagem profética, meu ouvinte querido, graças a Deus, porque não estamos andando nas trevas, estamos andando na luz. Por quê? Porque Jesus disse, que Ele é a luz. E a Escritura diz que nos últimos dias haveria luz, no tempo do entardecer, ou seja, haveria uma mensagem que te levaria a ver a Escritura restaurada. E esta mensagem está acontecendo, esta mensagem está sendo pregada, esta mensagem está sendo anunciada. O Deus maravilhoso que disse para nós, através da sua santa e bendita palavra, que haveria uma mensagem profética nos últimos dias, este Deus cuidou, Ele proveu para que a sua palavra fosse cumprida. Portanto, o que você vai ouvir neste instante é um pouco da mensagem do profeta desta era, William Branham, falando sobre o guia, ou um guia. Então, na voz do nosso profeta, nós vamos ouvir as suas palavras falando sobre esta mensagem, um guia. E logo depois estaremos meditando na palavra de Deus, Mateus capítulo 11. Logo depois da voz do nosso profeta. Consultou a igreja a respeito de nada por 14 anos. And when he come and met Peter, the head of the church at Jerusalem, they were eye to eye in doctrine. E quando ele chegou e encontrou com Pedro, o cabeça da igreja em Jerusalém, eles estavam olho por olho na doutrina. Why? The same Holy Spirit. Por quê? O mesmo Espírito Santo. Where Peter baptized in the name of Jesus Christ, Paul did the same without anybody saying. Onde Pedro batizou no nome de Jesus Cristo, Paulo fez o mesmo sem ninguém lhe dizer. Where Peter taught the baptism of the Holy Ghost and sanctification and so forth, Paul did the same thing without consulting the church because it was the same God. Onde Pedro ensinou o batismo com o Espírito Santo e santificação e assim por diante, Paulo fez a mesma coisa sem consultar a igreja, porque isto era o mesmo guia. And how can we be today when people deny these truths? Então, como podemos estar hoje quando as pessoas negam estas verdades? When Peter taught what he did about the way the church was to be put in order, Paul had the same doctrine, because they had the same God. Quando Pedro ensinou o que ele fez sobre o modo que a igreja estava para ser colocada em ordem, Paulo tinha a mesma doutrina, porque eles tinham o mesmo guia. The God isn't going to take one over this way, one over that way, and send one east and the other west. He's going to keep you together. O guia não levará um para este lado e o outro para aquele lado, e mandará um para o leste e o outro para o oeste. Ele vai vos conservar juntos. And if we'll just let the Holy Ghost keep us together, we'll be one. If we just don't let the devil pull you off on the wrong road. E se nós simplesmente permitirmos que o Espírito Santo nos conserve juntos, nós seremos um. Se simplesmente não deixarmos que o diabo nos puxe para o caminho errado, We'll be one heart, one mind, one accord by one Spirit, the Holy Spirit, the guide of God that will guide us to all truth. nós estaremos num só coração, numa mente, num acordo, através de um Espírito, o Espírito Santo, o guia de Deus que nos guiará em toda a verdade. Right? But you got to follow your guide. Yes, sir. Isso é correto, mas você tem que seguir o seu guia, sim, Senhor. Look at Graças a Deus, irmãos amados, estamos de volta em nome do Senhor Jesus Cristo. Coisa maravilhosa, termos ouvido a mensagem, um pouco desta mensagem, o guia ou um guia. E pensando nisto, nesta noite nós estamos
juntos, meu ouvinte amado, para meditarmos aqui, em Mateus capítulo 11, onde Deus proveu na sua palavra que ela nos guiasse e que tirasse de nossas mentes dúvidas, porque com dúvida você não pode seguir. Então, o povo de Deus é um povo revelado, é um povo que segue a Jesus Cristo porque sabe quem Ele é. Não é um povo que anda às palpadelas, não é um povo que anda na escuridão. Mesmo lendo a Bíblia, não sabe o que é que está lendo, o porquê das coisas estarem escritas. Não. Escute, meu ouvinte amado, escute. Este povo que creu na mensagem do profeta desta era, este povo que creu nesta mensagem santa e gloriosa, este povo, este povo se tratando destes irmãos que aceitaram esta palavra, este povo, eles estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que guia-nos. E você vai encontrar aqui, Mateus capítulo 11, que havia um homem que estava com dúvida, mesmo ele tendo sido usado, mesmo ele tendo sido um profeta e agora estando no cárcere, mesmo ele tendo convivido com toda uma situação, mas ele chegou no momento de querer ter a certeza, como eu sei que você também quer ter a certeza. E o William Branham pregou a mensagem: esteja certo de Deus. E é isso que nós precisamos estarmos, é certos de Deus. Veja só, escute isso aqui. João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. Para que João Batista enviou? Por que ele enviou? Veja, e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, escute isto, e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus, respondendo, disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Veja que coisa maravilhosa. Nós encontramos isto, que muitas pessoas elas têm dúvidas também quanto ao momento que nós estamos vivendo. As pessoas dizem assim: estamos vivendo nos últimos dias. Meu ouvinte amado, se nós somos pessoas leitores da Bíblia, crentes da Bíblia, e nós estamos esperando o cumprimento das profecias, então nós devemos observar o que a Escritura nos diz quanto estas profecias. Porque não é só nós hoje que estávamos esperando as profecias se cumprirem. Havia alguém lá atrás que estava também esperando. A profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, havia pessoas que estavam esperando essa profecia se cumprir. Uma virgem conceber e dar à luz um filho. Mas é uma coisa tão difícil de acreditar. Como que uma virgem vai conceber? Porque para conceber, uma mulher conceber, engravidar, ela tem que ter uma incursão de um homem. Mas esta mulher, ela seria preparada para estar no momento certo de Deus usá-la. E passou-se 700 e tantos anos depois dessa profecia ser
profetizada por Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 9, versículo 6. Tudo está se referindo ao cumprimento de Jesus Cristo, ao nascimento de Jesus Cristo. Mas Isaías não estava falando do nome Jesus Cristo. Ele estava dizendo que a virgem ia conceber e que aquele menino, ele seria Deus forte, ele seria maravilhoso conselheiro, ele seria o Pai da eternidade. Então Deus teria que nascer como ser humano. Nasce. Mas o que aconteceu? Antes disto, segundo Malaquias, capítulo 3, ora, um anjo seria enviado à frente para preparar o caminho do Senhor. E este anjo do qual Malaquias está falando também não tinha nome. Bom, então você entende que quando aparece este anjo, aparece um homem do deserto e pregando a palavra do Senhor, e então este homem, ele é tido como um diferente, como o louco, vamos dizer assim, o diferente da religião, o não dar certo com a religião, o não dar certo com o ensinamento que estava imperando na hora e naquele dia. Era o diferente, era um homem que não era um denominado, um denominacional, um religioso. Quando você sai do posicionamento religioso, você se torna diferente. Quando você sai da religião, você se torna diferente. As pessoas vão te ver diferente. Por quê? Ora, é bem simples. Hoje, para um homem ser um cidadão, é preciso ele ter uma nação. Isso é o natural. E para o homem ser um cristão, é preciso ele ter uma religião. Porque senão ele não é um cristão. Mas entenda isto. O povo de Deus é chamado para ser espiritual. Por isso Paulo disse: andai conforme o Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ora, nós somos terrenos, nós temos uma nação, nós temos uma pátria, zelamos por este direito. Mas uma coisa é certa, nós temos a nossa pátria celestial. E nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Cristo, que disse que estaria em nós até os confins dos séculos. Mas escute isto. João, ele estava duvidoso, depois de ter cumprido o seu ministério, agora estava preso, porque aqueles que se achavam donos da verdade prenderam João. Por quê? Porque a verdade que João estava pregando não batia com a que eles achavam que era certa, que era a religião deles. Mas então o que foi que aconteceu? Prenderam João, porque João estava chamando eles de raça de víboras. Ora, e por que isto? Porque João estava preparando um povo bem disposto, um povo especial para receber Cristo, para receber o cumprimento da palavra. E a palavra teria que ser cumprida. Mas quando a palavra se cumpriu, que Deus nasceu e naquele instante o ministério de Jesus começou a fluir, as pessoas começaram a seguir a Jesus, então os próprios discípulos de João disseram para João: aquele homem, ele está batizando mais gente, ou seja, a igreja dele está ficando maior, e assim sucessivamente. E o que aconteceu? Ora, João, então, naquele instante, ouvindo sobre os feitos de Cristo, que nenhum outro que tinha aparecido antes, nenhum tinha feito da forma como ele, o Cristo, estava fazendo. Então, o que aconteceu? Ele mandou os 2 discípulos perguntar para Jesus se ele era aquele que eles estavam esperando ou se haviam de esperar outro. Jesus não foi dizer outra coisa, provar para eles de forma bem suave, ou dizer assim: diga para João que eu sou. Não. Jesus foi provar com a prática que a palavra disse que ele tinha que provar. O Cristo, somente o Espírito Santo podia fazer, usando um homem, usando um corpo, da forma que ele
estava fazendo através daquele corpo chamado Jesus. Porque lá atrás nenhum cego tinha visto. E agora ele estava dizendo, o Cristo estava ali para fazer aquilo ali. E Jesus provou para João que ele era o Cristo através da palavra, através do cumprimento da palavra. Ele não provou para João de outra forma. Ele provou para João através do cumprimento da palavra. Por quê? Porque João, como profeta, ele cria na palavra. Ele não cria em religião, ele cria na palavra. Por isso Jesus diz para eles, vão lá e digam para ele, ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Ora, o próprio Jesus disse que na terra, naqueles dias, não houve um profeta maior do que João. E João foi o cumprimento da primeira parte de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. João veio para converter o coração dos pais, os pregadores da lei, aos filhos da graça, Jesus Cristo e os apóstolos. Mas Jesus disse que o mesmo Espírito, o mesmo ministério estaria nos últimos dias, na vida de alguém. Por isso ele disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Não houve nem vai haver daqui para frente um homem que mais foi usado, como foi usado William Branham. Não vai haver, nem houve e nem vai haver. Por quê? Porque Jesus disse isso. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Nós temos orgulho, nós temos em nosso peito a satisfação de pregar esta mensagem. Por quê? Porque Deus cumpriu esta palavra, cumpriu este ministério. Para quê? Para nos tirar das tradições, das confusões religiosas. E hoje nós estamos dizendo, estamos fora desse marasmos que é a religião, dessas trevas, dessas escuridões que as pessoas estão dentro delas. Mas uma coisa é certa, Deus enviou a luz e a luz ela está brilhando. Oh, meu ouvinte amado, eu te digo nesta hora que você possa ir nas Escrituras Sagradas, pesquisar na Escritura Sagrada, ver o que Jesus disse, que nós estamos vivendo nestes últimos dias. Receba a palavra, receba esta mensagem e, através dela, você receba a revelação do Espírito Santo para você ser batizado em nome de Jesus Cristo. Porque é assim que você entra no companheirismo da verdadeira igreja. O batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, te registra como propriedade dele, porque ninguém pode registrar um terreno no nome de outro, sendo que a pessoa comprou aquele terreno, a não ser que ela queira. Mas quem compra um lote de terra tem o prazer, tem a satisfação de registrar em seu nome e dizer, este terreno é meu, porque o meu nome está nele. Eu assinei uma documentação e o meu nome está nele. Oh, meu irmão, meu ouvinte amado, saiba de uma coisa, Deus, Ele olha para nós como pequenos lotes de terra, e nós devemos ser batizados em nome de Jesus Cristo, sermos registrados no nome dEle, e termos o prazer de dizer, eu sou propriedade de Deus, porque o seu nome está em mim, o seu nome está em mim. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Se Deus nos permitir, nós estaremos juntos em outra oportunidade, neste nome maravilhoso. Pai Celestial, abençoa os nossos ouvintes, nossos irmãos, que receberam o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Viver existe um vazio, e se não podes cantar com os
os que cantam pra Jesus. Não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar, pra sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar, teu coração entregar.